Olá pessoal, tudo bem? Professor Vilásio, hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas sobre radioatividade para o primeiro ano. Bom, como a gente viu na nossa última aula, a gente falou um pouquinho mais para vocês sobre as vantagens e desvantagens, ou seja, malefícios e benefícios ligados à radioatividade. Entre outros empregos da radioatividade, a gente viu que os processos de decaimento radioativo eles são importantes principalmente na medicina, no tratamento de algumas doenças, na radioimagem, no diagnóstico de algumas doenças. A gente viu também que a geração de energia através das usinas nucleares também é um processo de desintegração radioativa, além de outros. Bom, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, para a gente finalizar essa primeira parte sobre radioatividade, é exatamente falar um pouquinho para vocês sobre as chamadas séries ou famílias radioativas e dar uma ênfase maior no chamado processo de fissão, processo de fusão nuclear e a cinética radioativa, certo? Bom, pessoal, o que seriam séries ou famílias radioativas? Durante alguns estudos feitos sobre radioatividade, desde quando a família Curie começou a fazer seus experimentos, suas primeiras descobertas, de lá para cá a radioatividade ela tem avançado muito, O estudo da radiação ela tem avançado muito em todas as partes do mundo. E o que foi que os cientistas observaram, principalmente os físicos e químicos? Eles observaram que determinadas desintegrações, elas seguiam uma linha lógica. Então, elas normalmente começavam com um isótopo radioativo e terminavam com outro determinado tipo de isótopo radioativo. Aqui eu gostaria de fazer uma observação para vocês e abrir um parênteses aqui sobre a questão dos elementos químicos. Quando nós estudamos a tabela periódica, a gente sabe que os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Esses elementos químicos eles apresentam propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. De um modo geral, a estabilidade nuclear ela se dá até mais ou menos o elemento de número atômico 82 e 83, que são exatamente o chumbo e o bismuto. Elementos com número atômico maior do que 82 e 83, ou seja, maiores do que o do chumbo e o do bismuto, eles já apresentam uma quantidade de nêutrons muito maior do que a quantidade de prótons existente no núcleo. Então, nesse caso, você diz que a instabilidade atômica passa a aumentar. Como a gente viu que o fenômeno radioativo é um fenômeno na qual núcleos instáveis, eles normalmente se decompõem ou eles se aglomeram para formarem novos elementos, consequentemente liberando energia, a gente pode deduzir que átomos que têm núcleos maiores, número atômicos acima de 82 e 83, eles têm uma dificuldade de se estabilizarem. Para poder adquirir essa estabilidade, eles normalmente sofrem desintegrações radioativas, até se transformar ou virem se transformando em elementos de números atômicos menores, principalmente quando chegam no chumbo e no bismuto. Então, ao observar isso, os físicos e químicos observaram que era possível você juntar 4 grandes séries de famílias ou séries radioativas, que foram batizadas justamente com o nome dos principais elementos que iniciam a série. Então, nós temos a chamada família do tório, cujo símbolo é o TH, família do netúnio, cujo símbolo é o NP, família do urânio, representada pela letra U, e nós temos também a chamada família do actínio, cujo símbolo é AC. O que os químicos e físicos observaram é que essas séries ou famílias radioativas elas seguem uma sequência lógica, ou seja, todos os isótopos pertencentes a uma mesma família ou série radioativa, eles seguem o mesmo padrão de desintegração. Que padrão seria esse? Por exemplo, a família do tório, todos eles seguem essa mesma linha aqui de desintegração, ou seja, 4N, onde N é um número inteiro. Então, nesse caso, nós vamos ver daqui a pouco na prática que nós vamos fazer, que todas as vezes que você descobrir a massa inicial e descobrir a massa final da série radioativa, dá para você determinar a que família o elemento pertence, justamente fazendo uma divisão simples. Lembrem vocês que, normalmente, a única radiação que mexe com a massa de um átomo é a radiação alfa. Então, numa sequência de desintegração alfa, é possível você determinar quantas partículas alfas foram emitidas. No caso da família do netúnio, o padrão de todos os isótopos que pertencem à família é do tipo 4N mais 1, ou seja, é 4 vezes o número inteiro com o resto 1. Quando o elemento pertence à família do urânio, o padrão é 4N mais 2, ou seja, 4 vezes o número inteiro com o resto 2. E por último, nós temos a chamada família do actínio, cujo padrão é 4N mais 3, ou seja, 4 vezes o número inteiro e resto 3. Bom, de um modo geral, cada família dessa ela tem um início e ela normalmente termina no isótopo estável. No caso da família do tório, o início se dá com o elemento tório, cujo número atômico é 90,
e termina no elemento chumbo, cujo número atômico é 82. No caso da família netúnio, ela tem início no netúnio, que é 93, e termina no bismuto, cujo número atômico é 83. Na família do urânio, no caso o isótopo inicial é o urânio 238. Então ele tem início no urânio, número atômico 92 e massa 238, e termina no chumbo de número atômico 82. E para a família do actínio, apesar do nome ser família do actínio, mas ele tem início a partir do isótopo urânio 235. Então é o urânio 92 235 e termina no chumbo. Então, pelo que vocês podem observar, sempre nós temos um elemento de número atômico maior do que 82 e 83, que vem sofrendo desintegrações sucessivas até se estabilizar, atingindo justamente o núcleo estável 82 ou 83, certo? Que é do chumbo ou do bismuto. Então, para ficar bem mais claro, para que vocês entendam como é que se processa o processo das séries ou famílias radioativas, a gente vai fazer aqui um exemplo, né? Vai fazer uma prática com vocês aqui, na qual nós vamos demonstrar de um módulo, digamos assim, didático, para que vocês possam utilizar como analogia para resolver qualquer outro tipo de questão que envolva o conhecimento da família a que pertence um determinado radioisótopo ou isótopo radioativo. Bom, o exemplo prático é esse que está no quadro. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Determinado isótopo radioativo A, então ele não cita aqui o nome do elemento, nós estamos trabalhando aqui com elementos fictícios. Então, determinado isótopo radioativo A sofre decaimento até formar o isótopo radioativo B, conforme representação abaixo. Então, qual é a representação dessa desintegração? Você tem aqui o isótopo radioativo A, número atômico 86 e número de massa 224, e ele sofreu desintegrações até se transformar no isótopo radioativo B, de número atômico 82 e número de massa 206. Fazendo esse processo de desintegração, a pergunta que nos é feita é: a que série pertence o radioisótopo A? Então, nós vamos determinar para qual das famílias esse radioisótopo A ele pertence. Se é a família do tório, se é a família do netúnio, se é a família do urânio ou se é a família do actínio. Lembrando que a família do tório, segue o padrão 4N. A família do netúnio, 4N mais 1. A família do urânio, 4N mais 2. E a família do actínio, 4N mais 3. Então, como é que a gente resolveria uma questão como essa? A gente vai pegar a massa inicial do radioisótopo e subtrair da massa final desse radioisótopo. Então, nós temos aqui 224 menos 206. Quando nós fazemos essa subtração, nós encontramos justamente aqui o número 18. Então, a massa ela diminuiu 18 unidades. Como a radiação alfa é a única que interfere no valor da massa, a gente vai pegar esse 18 e vai dividir justamente por 4. Aí o aluno pode questionar: professor, mas por que 4? Justamente por causa disso aqui, ó. A sequência das famílias é 4N, 4N mais 1 e 4N mais 2 e 4N mais 3. Esse 4 de cada uma delas aqui é exatamente esse 4 da massa da radiação alfa. Então, voltando aqui para a nossa questão. Eu subtraí aqui a massa inicial menos a massa do isótopo final. Encontramos uma diferença de 18. Então, 18 foi o número de massa que diminuiu. Dividindo esse 18 pela massa 4, né, que é a massa da radiação alfa, nós vamos encontrar aqui 2. Aliás, desculpe, nós vamos encontrar aqui 4. 4 vezes 4, 16. 16, antes eu tinha 18, então aqui nós vamos ter resto de número 2. Então, a que família pertence esse isótopo? Observe que nós encontramos aqui o número 4. Então, 4 vezes N, ou seja, 4N, e resto 2. Então, se é 4N e resto 2, nós concluímos que o nosso radioisótopo A pertence exatamente à família do urânio. Então, é dessa forma, pessoal, que a gente sempre trabalha para encontrar a série ou família radioativa. A gente sempre pega a massa do isótopo inicial, subtrai da massa do isótopo final, divide por 4 e vê se sobra resto ou não. Se sobrar resto, nós temos o chamado família do netúnio, se for resto 1, família do urânio, se for resto 2, ou família do actínio, se for resto 3. Se não sobrar resto, ou seja, for uma divisão de número inteiro sem resto, não sobrar nada, a gente diz que pertence à família do tório.
tá ok? Então agora vamos dar um seguimento à nossa aula. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os processos de fissão, fusão nuclear e falar um pouquinho sobre cinética radioativa, tá ok? Então vamos lá. Então agora dando seguimento à nossa aula, a gente vai ver nesse segundo momento exatamente os processos de fissão e de fusão nuclear. Lembrando que, recapitulando a nossa primeira aula, a gente viu que radioatividade é um evento que acontece por fissão ou por fusão nuclear, já que é um evento nuclear. Então a fissão nuclear é a desintegração de um átomo grande e instável, liberando uma grande quantidade de energia, enquanto que a fusão nuclear é a junção de átomos de núcleos menores para formar um núcleo maior, também liberando uma grande quantidade de energia. Enquanto que a fissão nuclear libera energia na forma de quiloton, a fusão nuclear libera energia na forma de megaton. A gente vai já fazer essa separação aqui. Então, eu fiz um esquema aqui no quadro para a gente começar a nossa aula, falando justamente da diferença entre a fissão nuclear e a fusão nuclear. Então, dando início, falando um pouquinho sobre a fissão nuclear, eu montei um esquema aqui para que vocês possam compreender como é que acontece esse processo de desintegração. Na verdade, a desintegração nuclear por fissão nuclear, ela pode ser utilizada tanto de forma benéfica, como ela também pode ser utilizada de forma maléfica. O uso benéfico da fissão nuclear, a gente tem justamente na geração de energia elétrica através das usinas nucleares. Nós temos o uso na área médica, principalmente nos radiodiagnósticos, ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x, assim como também a gente pode utilizar na área médica para o tratamento de determinadas doenças, radioisótopo, iodoterapia, radioterapia e assim por diante. No caso específico maléfico, a gente poderia citar o exemplo da bomba de nêutron. Então as bombas de nêutron, elas são exemplos maléficos da fissão nuclear. E eu coloquei no quadro justamente um esquema para mostrar um processo de fissão nuclear que aconteceu, por exemplo, na bomba de Hiroshima, que era uma bomba de nêutrons, cujo átomo central era o átomo de urânio. A bomba de Hiroshima era uma bomba de urânio e a bomba de Nagasaki era uma bomba de plutônio. O que foi que aconteceu, resumidamente, dentro da bomba de Hiroshima? Você tinha uma partícula subatômica, no caso um nêutron, incidindo sobre o átomo de urânio. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe. Para que uma reação em cadeia se mantenha, é necessário que exista uma massa mínima necessária para manter essa reação em cadeia acontecendo. Essa massa mínima para manter essa reação em cadeia é o que nós chamamos de massa físsil. Então, toda vez que você pretende realizar um processo de fissão nuclear, você precisa conhecer qual é o seu isótopo radioativo que você vai trabalhar para que você possa determinar a quantidade de energia que vai ser gerada desse processo. Para você saber a quantidade de energia gerada desse processo, você precisa ter uma massa físsil inicial. Dependendo da massa físsil, quanto menor, menor a geração de energia ao final. Quanto maior, maior será a geração de energia ao final. No caso da bomba de Hiroshima, foram utilizados aproximadamente 63 kg de urânio. Então vocês imaginam aí quantos milhões ou bilhões de átomos de urânio nós não teríamos nessa massa fissionável. Então o processo se inicia da seguinte forma. Vocês observem que pelo esquema nós vamos chegar numa progressão geométrica, Então nós temos aqui um nêutron incidindo sobre um átomo de urânio. Na hora que esse átomo de urânio se parte, formando dois núcleos menores, ocorre a geração de 3 novas partículas de nêutron. Cada nêutron desse formado vai incidir sobre outro átomo de urânio, vai sofrer uma nova quebra e cada um deles vai gerar mais 3 nêutrons, Então você está observando que aqui entra-se o que a gente chama de progressão geométrica. Então você saiu de um nêutron, formou 3 na primeira divisão, formou 9 na segunda divisão e assim sucessivamente. Então nós teríamos uma progressão geométrica. Observe que essas linhas pontilhadas indicam que o processo não termina aqui. Então é o que nós chamamos de reação em cadeia. Uma vez a reação em cadeia iniciada, ela só termina quando o último átomo da massa fissionável for devidamente desintegrado, tá certo? No caso da bomba de Hiroshima e de Nagasaki, imagine que essa geração de energia ela ficou confinada dentro de uma estrutura metálica de aço, que é a bomba. Então, essa energia ela se acumulou de tal forma que, ao arrebentar as paredes do dispositivo, liberou uma grande quantidade de energia e de calor ao mesmo tempo, causando tanto destruição dos prédios, das casas, residências e dos prédios, assim como também causou a morte imediata de milhares de pessoas e depois, devido às complicações da radiação, e ao mesmo tempo causou também contaminação do solo, do ar e da água daqueles locais, tá certo? Então, a radiação, ela se processou em 3 ondas. A onda de arraste, que é aquela que sai destruindo tudo, a onda de calor, que é exatamente a
temperatura, que alguns cientistas dizem que no local onde a bomba explodiu, a temperatura se igualou à temperatura do Sol e foi se irradiando, né, se afastando do centro em direção à periferia, formando um halo. E por último, nós temos a chamada onda radioativa, né, que é aquela que você tem a formação do chamado cogumelo radioativo, certo? Então esse é o processo de fissão nuclear, que tanto pode ser utilizado de forma benéfica como maléfica. Mas existe também um processo de fusão nuclear. A fusão nuclear é o oposto da fissão nuclear. Você agora tem a junção de núcleos menores, né, estáveis, para formar núcleos maiores. E para isso acontecer, existe uma grande liberação de energia, muito maior que o processo de fissão nuclear. A fusão nuclear, ela pode ser tanto natural como artificial, por exemplo. A fusão nuclear, essa que está representada aqui no quadro, é exatamente a fusão nuclear que acontece no nosso Sol, né? Então nós estamos sujeitos a essa radiação produzida pelo Sol, porque tudo isso aqui que está no quadro acontece no nosso Sol e os seus produtos são lançados no universo, né, no espaço, e chegam até o nosso planeta. Então nós estamos submetidos a esse tipo de radiação. Mas ela também pode ser artificial, como por exemplo as bombas de hidrogênio, que nós vamos comentar daqui a pouco, que são muito mais potentes do que as bombas de nêutron, mas só foram usados testes. Não foi usada nenhuma bomba de hidrogênio ainda na prática. Mas sabe-se que o efeito destruidor dela, ou seja, a quantidade de energia gerada por ela, é muito maior que o processo de fissão nuclear, certo? Então, eu coloquei para vocês aqui 3 equações que representam 3 etapas de um mesmo processo de fusão nuclear do Sol. Então, nós temos aqui um próton, ao se juntar com outro próton, formando um deutério e liberando uma carga radioativa chamada de pósitron. Esse deutério, ao se aglutinar com outro próton, forma o isótopo radioativo hélio 3. Esse hélio 3 gerado vai se aglutinar com outro próton e vai formar o isótopo radioativo hélio 24, que é o estável, que se iguala à radiação alfa, e libera outro próton. Então, se nós fizermos aqui uma soma das 3 equações, nós vamos encontrar essa equação geral aqui. Como, professor? Esse deutério cancela-se com esse deutério, esse hélio 3 cancela-se com esse hélio 3. Quando você soma aqui as equações, você agora tem 1, 2, 3, 4 prótons se desintegrando, formando o átomo de hélio estável, 2, 4, e mais 2 cargas pósitrons, tá certo? Então essa aqui é a fusão que acontece no nosso Sol, é uma fusão nuclear. Nós, seres humanos, controlamos a fusão a quente, mas ainda não somos capazes de controlar a fusão a frio. Talvez seja esse o próximo passo para que a humanidade estabeleça uma quantidade de energia suficiente de forma que não gere calor, né? Já que a fusão seria a frio, mas gerando uma grande quantidade de energia para fins benéficos. Mas a gente sabe, infelizmente, que existe tanto o uso maléfico como benéfico da radiação. Então nós vamos ver agora nesse terceiro momento, falar um pouquinho mais para vocês sobre a chamada cinética radioativa e dar uma ênfase maior num processo chamado de datação pelo carbono 14. Bom, agora a gente vai fechar a nossa aula falando um pouquinho para vocês sobre a cinética radioativa, que nada mais é do que os processos de decaimento radioativo. A gente vai dar uma ênfase nessa nossa videoaula ao principal tipo de cinética radioativa, que normalmente são aqueles que são mais cobrados, tanto ao nível de Enem como em vestibulares tradicionais, que é o que a gente chama de tempo de meia-vida. O que vem a ser o tempo de meia-vida? Bom, quando uma determinada massa inicial ou o número de átomos iniciais de um isótopo radioativo sofre desintegração ao longo do tempo, a gente sabe que à medida que o tempo vai passando, essa quantidade de massa e, consequentemente, de material nuclear, ela tende a ir diminuindo, porque ela vai se transformando, se desintegrando, formando para a atmosfera, né, formando para a natureza as chamadas radiações, alfa, beta, gama e assim sucessivamente. O que nós precisamos entender é o seguinte: todas as vezes em que a quantidade inicial, a massa inicial ou o número de mols inicial de um isótopo radioativo diminui pela metade, o tempo que levou para que essa massa reduzisse pela metade é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Ou seja, se um determinado isótopo radioativo apresenta tempo de meia-vida de 30 anos, significa dizer que se uma massa inicial X dela cair para X sobre 2, que é a metade, então esses 30 anos que levaram para acontecer esse processo é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Se passarem mais 30 anos, esse X sobre 2 cai para X sobre 4. Mais 30 anos, fica para X sobre 8, e assim sucessivamente. Então eu fiz um esquema aqui para que vocês pudessem entender exatamente essa nossa linha de raciocínio. Então, se você partir de uma quantidade inicial N0,
que corresponde exatamente a 100% da sua massa inicial ou da sua quantidade inicial de isótopo radioativo, todas as vezes que essa quantidade cair pela metade, né, ó, N sobre 2, N sobre 4, N sobre 8, N sobre 16 e assim sucessivamente, todas as vezes em que essa quantidade inicial cair pela metade, você tem a emissão de um tempo de meia-vida representado por essa letra P. Consequentemente, a porcentagem inicial também vai caindo pela metade. Então, você começou com 100%, a metade é 50%, a metade de 50, 25, 25 para 12,5, 2,5 para 6,25 e assim sucessivamente. Alguns autores consideram que para o material deixar de ser radioativo, ou seja, deixar de emitir radiação de forma perigosa, são necessários em torno de 20 tempos de meia-vida. Então, a gente já pode concluir aqui que quanto menor for o tempo de meia-vida de um material radioativo, mais rápido ele deixa de ser contaminado, ou seja, mais rápido ele se torna inócuo. Consequentemente, quanto maior for o tempo de meia-vida de um material radioativo, mais tempo ele vai deixar de ser inócuo. Então, conhecer bem o tempo de meia-vida de um determinado material radioativo é importante para que você possa tomar as medidas de segurança necessárias e que você possa saber se pode se expor ou não, dependendo do tempo daquele isótopo radioativo na natureza. Ok? Bom, sabendo desse processo aqui, a gente poderia concluir da seguinte forma: matematicamente falando, a gente poderia dizer que o número final, ou seja, a massa ou o número de partículas finais de um isótopo radioativo, nada mais é do que a razão entre o número inicial dividido por um denominador chamado 2 elevado a x. Por que 2 elevado a x? Porque esse 2 é justamente o fator de metade. E x corresponde exatamente ao tempo total, né, de desintegração dividido pelo tempo de meia-vida. Uma das aplicações bem práticas do chamado tempo de meia-vida no dia a dia é a chamada datação pelo carbono 14. A gente sabe que o carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono que está presente apenas quando o indivíduo está vivo ou o material está vivo. Então, o processo de datação por carbono 14, utilizando a técnica de tempo de meia-vida, só é possível se utilizar se você estiver trabalhando com material não vivo, porque depois que o indivíduo morre ou o organismo morre, a taxa de carbono 14 tende a ir diminuindo com o passar do tempo. E outra informação importante é que a datação de carbono 14 só pode ser feita com material de origem biológica. Então, ela não pode ser utilizada para determinar a datação de metais, ela não pode ser utilizada para datar pedras. Então, ela é normalmente utilizada para datar fósseis, né, papiros, né, materiais de origem biológica, ok? Então, para encerrar nossa aula, eu coloquei aqui um exemplo bem prático que a gente possa determinar, uma das formas de você determinar o conhecimento por datação por carbono 14, consequentemente também aplicando os conhecimentos de tempo de meia-vida. Então, um exemplo aqui bem prático. 200 gramas de um radioisótopo se desintegra até 50 gramas, ou seja, o inicial foi 200 gramas, a massa final foi de 50 gramas. Durante 80 anos, ou seja, a massa inicial de 200 anos levou 80 anos para se transformar em 50 gramas através do processo de desintegração. A pergunta é, qual é o tempo de meia-vida desse radioisótopo? Então, como é que nós vamos fazer usando a aplicação matemática? Uma consideração importante. Se você sabe que a massa de um material se desintegra, consequentemente, o número de mols dele também se desintegra. Então, a gente poderia fazer uma analogia naquela fórmula matemática. No lugar de número de mol ou quantidade de matéria, a gente poderia colocar também a massa, a gente poderia também colocar a abundância, né, a porcentagem. Então, a gente pode fazer essa analogia no caso da fórmula matemática. Então, no caso específico aqui da nossa questão, nós estamos trabalhando com massa. Então, no lugar de número de mol, ou seja, de quantidade de matéria, nós podemos utilizar a massa. A fórmula permanece a mesma, a técnica é a mesma. Então, você sabe que a massa final é a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Trocando de posição aqui o 2 elevado a x e a massa final, nós vamos encontrar que 2 elevado a x é 200 sobre 50. 2 elevado a x vai ser 200 sobre 50, que é exatamente 4. Aí vocês lembram que 4 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. Então, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado, a gente conclui que o nosso x é 2. Quando nós encontramos o nosso valor de x, nós estamos encontrando a quantidade de tempo de meia-vida que foram emitidos. Ou seja, se a nossa massa saiu de 200 gramas e chegou em 50, foram emitidas 2 tempos de meia-vida nesse caminho. Se você sabe que o tempo total foi de 80, então basta dividir 80 sobre 2, que nós encontramos o valor do tempo de meia-vida. Então, no caso da nossa questão prática aqui da nossa aula de hoje, a gente deduz que o tempo de meia-vida que esse radioisótopo levou
é exatamente de 40 anos. Então, em casa, eu gostaria que vocês dessem uma leitura no nosso livro-texto, resolvessem algumas questões referentes à datação por carbono 14 e o emprego do tempo de meia-vida, bem como de fissão e de fusão nuclear. Na nossa próxima aula, a gente vai resolver algumas questões com vocês do material de vocês. Um abraço, até a próxima!